1991 foi um ano em que aconteceu um tantão de coisa. A União Soviética se extinguiria com a independência das antigas repúblicas socialistas e ainda hoje tem cara que chama o outro de comunista. Como você é burro? Aqui no Brasil, o processo de impeachment do presidente Collor, que confiscou até as cumbucas de sal do povo, já estava bem avançado. Em meio ao caos socioeconômico que o Brasil vivia, uma torcida bicolor no norte do país comemorava a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Há 30 anos atrás, o Paysandu, do jogador Cacaio, artilheiro daquela Série B com 14 gols, foi campeão da Série B, repetindo o feito de outro time paraense 6 anos antes, a Tunaluso. Se você ficou curioso para conhecer essa história, assiste esse vídeo até o final, manda o link para os amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. O Paysandu Esporte Clube foi fundado no dia 2 de fevereiro de 1914 e seu nome é uma homenagem à chamada Tomada de Paysandu, que foi uma batalha na qual o Exército Imperial Brasileiro, lá em 1865, com o apoio do Partido Colorado, invadiu a cidade de Paysandu, no Uruguai, a fim de tirar o Partido Blanco do poder, uma vez que seus líderes organizavam com frequência invasões ao território brasileiro. Apesar de disputar vários jogos no Estádio Olímpico Mangueirão, com capacidade para 45 mil torcedores, o Paysandu também utiliza o seu estádio próprio, que é o Leônidas Sodré de Castro, ou Estádio da Curuzu, com capacidade para 18 mil torcedores. O Paysandu tem uma marchinha que é muito mais conhecida do que o hino oficial do clube, que tira não somente uma ondinha com seu maior rival, mas também tira uma ondinha com um time de outro país. A composição de Francisco Pires Cavalcante tem um trecho que diz: "Pintou o 7 numa tela azul", uma referência à maior goleada já aplicada sobre o seu rival, que é o Remo, 7-0, isso em 1945. Tem outro trecho que diz: "Até o Peñarol veio aqui para padecer", que é uma referência à vitória do Paysandu por 3-0 contra o Peñarol do Uruguai, num amistoso realizado em Belém em 1965, sendo naquela época o Peñarol a base da seleção uruguaia e que no ano seguinte venceria pela terceira vez a Taça Libertadores da América e pela segunda vez o Mundial de Clubes. Em 2001, o Paysandu repetiu o feito de 10 anos antes, voltando a ser campeão da Série B com a base daquele timaço que no ano seguinte venceu a Copa dos Campeões, garantindo vaga na Libertadores de 2003, na qual chegou a vencer o Boca Juniors em plena La Bombonera, em Buenos Aires. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. O Paysandu de 91 era treinado por Joel Martins, treinador campeão carioca com o Botafogo em 89, e tinha à disposição jogadores como o goleiro Luiz Carlos, vindo do Santa Cruz, e que em 97 encerrou na Desportiva do Espírito Santo, os laterais Paulo Cruz, vindo do Flamengo, e que encerrou no América Mineiro, e Léo, vindo do Bangu, e que encerrou em 92 no Ceará. Os zagueiros Nadi, vindo do Vitória da Bahia, e que em 94 encerrou no São José do Amapá, e Pedrinho, vindo da Tunaluso, e que encerrou no próprio Paysandu em 93. Os meias Edgar, vindo do Remo, e que em 93 encerrou no próprio Paysandu. Jorginho Macapá, vindo do Remo, e que em 94 encerrou no São José do Amapá. E Oberdan, vindo do Santa Cruz, e que em 99 encerrou no Remo. E os atacantes Cacaio, vindo do Itaperuna do Rio de Janeiro, e que em 2002 encerrou no Noroeste de Bauru. Dadinho, vindo do Ceará, e que em 92 encerrou no Papão. E Gerson, vindo do Vila Nova de Goiás, e que em 93 encerrou no Novo Horizonte de Ipameri, Goiás. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. A Série B de 1991 foi disputada por 64 clubes,
divididos em 8 grupos de 8, sendo que cada equipe jogava com as outras 7 equipes do mesmo grupo em jogos de ida e volta. E ao final das 14 rodadas, se classificavam para a fase seguinte as 2 melhores de cada grupo. A partir daí, as 16 equipes classificadas se enfrentariam em mata-mata até se conhecer o campeão, sendo que os 2 finalistas já garantiriam o acesso para a Série A. A razão para essa quantidade surreal de clubes na Série B é que a CBF naquele ano uniu as séries B e C, tanto que a Série C naquele ano não foi disputada. Os grupos foram regionalizados e o Paysandu ficou no grupo A, ao lado de outras equipes do norte como os acreanos Independência e Rio Branco, os também paraenses Remo e Tunaluso, o Rio Negro do Amazonas e também do nordeste como os maranhenses Sampaio Corrêa e Maranhão Atlético. A estreia do Papão foi no dia 27 de janeiro de 1991, no estádio da Curuzu, em Belém, diante do Maranhão, e o Alves Celeste venceu pelo placar de 4-2, 2 gols de Cacaio, um de Jorginho Macapá e um de Mazinho para o Paysandu, e de Claudemir e Domingos para o Maranhão. Em seguida, o Paysandu viajou a São Luís do Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa no dia 30, e jogando no estádio Nhozinho Santos, o Paysandu venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, gol de Cacaio. No dia 3 de fevereiro, o Paysandu viajou até Manaus para enfrentar o Rio Negro, no estádio Vivaldão, e as equipes não saíram do 0-0. No dia 7, o Paysandu recebeu na Curuzu o Rio Branco do Acre, e o Papão venceu o time acreano por 5-1, 2 gols de Cacaio, 2 de César e 1 de Mazinho, enquanto que o único gol do Rio Branco do Acre foi anotado pelo atleta Hermínio. No dia 17, o duelo paraense diante da Tunaluso, no estádio da Curuzu, e o Paysandu venceu por 2-1. Gols de César e Maurício para o Paysandu e de Dema para a Tunaluso. No dia 24, o Paysandu foi até Rio Branco, capital do Acre, para enfrentar o Independência, no estádio José de Melo, e o Paysandu perdeu para o Independência do Acre por 3-0. Gols de Marcelinho e 2 de Arthur. A recuperação veio no dia 3 de março e não poderia ser de forma melhor. 3-0 em cima do arquirrival Clube do Remo, no Mangueirão. 2 gols de Cacaio e 1 de Mazinho. No dia 10, o Paysandu, jogando no estádio Nhozinho Santos, em São Luís do Maranhão, perdeu para o Maranhão Atlético por 1-0, gol de Claudemir. No dia 17, jogando na Curuzu, em Belém, o Paysandu bateu os maranhenses do Sampaio Corrêa por 1-0, gol salvador do atleta Rogerinho Gameleira. No dia 24, o Paysandu recebeu na Curuzu, em Belém, o Rio Negro do Amazonas e venceu pelo placar de 3-1, 2 de Cacaio e 1 de Mazinho para o Paysandu e 1 de Beto para o Rio Negro. No dia 31, no Mangueirão, o Paysandu ficou no empate em 1-1 diante da Tunaluso, em duelo de paraenses. Gols de Nadi para o Papão e de Ageu para a Tunaluso. No dia 3 de abril, o grande clássico Repá, no Mangueirão, e as equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Jorginho Macapá para o Paysandu e Edil a favor do Clube do Remo. No dia 8, o Paysandu recebeu na Curuzu o Independência do Acre e o placar foi de vitória do Papão por 2-0. Gols de Fernando e Mazinho. No dia 14, o Paysandu foi a Rio Branco no Acre e jogando no estádio José de Melo, bateu o Rio Branco do Acre por 1-0. Gol do jogador Mazinho. O Paysandu se classificou para a segunda fase como segundo colocado do Grupo A, com 23 pontos, a mesma pontuação do líder Sampaio Corrêa, que obteve uma vitória a mais. Ficaram de fora o Remo, terceiro, com 19, a Tunaluso em quarto com 16, o Maranhão, quinto, com 9, o Rio Branco do Acre, sexto, com 8, o Rio Negro de Manaus, sétimo, com 7, e o Independência do Acre, oitavo, com 7 pontos. No Grupo B, avançaram o Ceará, primeiro colocado com 19 pontos, e o ABC de Natal, segundo, com 18. Foram eliminados o Fortaleza, terceiro, com 17, o América de Natal, quarto, com 15, o Alto Esporte de Teresina, no Piauí, quinto, com 14, o Ferroviário do Ceará, sexto, com 12, o Parnaíba do Piauí, sétimo, com 9, e o Motoclube do Maranhão, oitavo, com 8 pontos. No Grupo C se classificaram o Santa Cruz de Recife, primeiro colocado com 21 pontos,
e o CSA de Alagoas, segundo, com 17. Ficaram pelo caminho o Central de Caruaru, terceiro, com 16, o Alto Esporte da Paraíba, quarto, com 14, o Estudantes de Timbaúba, Pernambuco, quinto, com 13, o 13 da Paraíba, sexto, com 12, o CRB de Alagoas, sétimo, com 11, e o América do Recife, oitavo, com 8 pontos. No grupo D, garantiram vaga o Americano de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, primeiro colocado com 19 pontos, e a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, segunda, com 19. Ficaram de fora o Itaperuna do Rio de Janeiro, terceiro, com 14, a Catuense da Bahia, quarta, com 14, o Colatina do Espírito Santo, quinto, com 14, o América do Rio, sexto, com 11, o Fluminense de Feira de Santana, sétimo, com 11, e o Confiança de Sergipe, oitavo, com 10. Calma aí que está terminando. No grupo E, avançaram o Novo Horizontino de São Paulo, primeiro colocado com 19 pontos, e o Guarani de Campinas, segundo, com 18, deixando de fora a Anapolina de Goiás, terceira, com 17, o Goiânia de Goiás, quarto, com 13, o Gama do Distrito Federal, quinto, com 12, o Taguatinga do Distrito Federal, sexto, com 12, o Atlético Goianiense, sétimo, com 12, e o Vila Nova de Goiás, oitavo, com 9. No grupo F, garantiram vaga o Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro, com 21, e o Noroeste de Bauru, segundo, com 18. Ficaram de fora a Ponte Preta, terceira, com 16, o América Mineiro, quarto, com 13, a Internacional de Limeira, quinta, com 13, o 15 de Piracicaba, sexto, com 11, o Esportivo de Passos, Minas Gerais, sétimo, com 11, e o Rio Branco de Andradas, Minas Gerais, oitavo, com 9 pontos. Calma aí, só mais um pouquinho. No grupo G se classificaram o Londrina do Paraná, primeiro, com 21 pontos, e o Bangu do Rio de Janeiro, segundo, com 17. Foram eliminados o Juventus de São Paulo, terceiro, com 17, o Operário do Paraná, quarto, com 14, o Campo Grande do Rio de Janeiro, quinto, com 14, o Grêmio Maringá do Paraná, sexto, com 14, o São José de São Paulo, sétimo, com 8, e o Biratã de Mato Grosso do Sul, oitavo, com 7. No grupo H, quem garantiu as vagas foram o Coritiba, primeiro, com 18 pontos, e o Paraná Clube do Paraná. Fala, não me diga! Com 17. Ficaram pelo caminho o Joinville de Santa Catarina, terceiro, com 16, o Figueirense de Santa Catarina, quarto, com 14, o Criciúma de Santa Catarina, quinto, com 13, o Caxias do Rio Grande do Sul, sexto, com 13, o Juventude, sétimo, com 13, e o Blumenau de Santa Catarina, oitavo, com 8 pontos. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Nas oitavas de finais, o Paysandu teve como adversário o Ceará, e o primeiro jogo foi realizado no dia 21 de abril, no estádio Mangueirão, em Belém, e o Paysandu venceu pelo placar de 1-0, gol de Fernando. A volta ocorreu no dia 28, no estádio Castelão, em Fortaleza, e Ceará e Paysandu ficaram empatados em 1-1, gols de Cacaio para o Paysandu e de Hélio para o Ceará, resultado que garantiu o papão nas quartas de finais. Nos demais jogos, o ABC eliminou o Sampaio Corrêa, o Santa Cruz eliminou a Desportiva, o Americano eliminou o CSA, o Noroeste eliminou o Novo Horizontino, o Guarani eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto, o Paraná Clube eliminou o Londrina e o Coritiba eliminou o Bangu. O próximo adversário do Paysandu seria o ABC, e o primeiro jogo foi no estádio Machadão, em Natal, no dia 1º de maio, e o ABC venceu por 1-0, gol de Silvinho. A volta foi realizada no dia 5, no estádio da Curuzu, em Belém, e o Paysandu venceu o ABC por 3-1, gols de Quinho para o ABC e de Cacaio 2 vezes e Ari para o Paysandu, que com isso se garantiu nas semifinais. Nos outros jogos, o Americano eliminou o Santa Cruz, o Coritiba eliminou o Paraná Clube e o Guarani eliminou o Noroeste. Agora valia o acesso e o papão teria pela frente o Americano. O jogo de ida ocorreu no dia 9, no estádio Godofredo Cruz, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e o Americano venceu por 1-0, gol do jogador Branco. A volta se deu no dia 12, no estádio da Curuzu, em Belém, e com gol nos acréscimos, o Paysandu venceu o Americano por 1-0, gol do atleta Edgar. Nos pênaltis, o Paysandu venceu por 5-4 e garantiu seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Na outra semifinal, o Guarani eliminou o Coritiba.
Valendo o título de campeão, Guarani e Paysandu disputaram o jogo de ida no dia 19 de maio no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E com gol do jogador Claudinho, o Guarani venceu por 1-0. A volta ocorreu no Mangueirão, em Belém, no dia 26 de maio, e o Paysandu venceu por 2-0. Gols de Cacaio e Dadinho, e desta forma conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B de 1991. O Paysandu, campeão da Série B de 91, jogou a final com Luiz Carlos no gol, Paulo Cruz, Ari, Pedrinho e Léo na defesa, Edgar, Maurício e Oberdan no meio-campo, Cacaio, Dadinho e Gerson no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o título de campeão brasileiro da Série B de 91, conquistado pelo time do Paysandu. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!